Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui nos encontramos. É mais uma rica e feliz oportunidade agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grande Simiromba Santa Branca, nosso Pai, Mãe Yara, a nossa clarividente Mãe, por mais esta rica e feliz oportunidade. Aos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, denominados de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E aqui estamos, Mestre Sol, Mestre Lua, para falar agora de um tema que todos nós já ouvimos falar, não é? Que é o receptor e o captador, que é aquela pessoa capaz de absorver a sintonia do outro, não é? Que é uma pessoa, quase que poderei dizer, uma pessoa esponja, que é o médium Apará, não é? Com certeza que sim, todos já ouvimos falar. Que não é novidade nenhuma, que para muitos estudiosos do espiritismo, da espiritualidade, a existência de seres físicos que possuem grandes sensibilidades e por isso acabam captando as vibrações que emanam do ambiente e das pessoas que os cercam. Pessoas que são denominadas desta forma de esponjas, não é? Aparás, porque têm um comportamento parecido com uma esponja, ou seja, temos a capacidade de sugar o líquido que entra em contato com ela. Alguns chamarão isso de efeito de esponja, que é nada mais nada menos que o processo de absorver do ambiente e de alguém os seus fluidos, as suas energias, as suas vibrações, em especial as vibrações negativas e as desarmonizadas, não é? Com certeza que sim. Há pessoas que frequentemente frequentam certos e determinados ambientes e que após algum tempo sentem-se carregados de energias controversas, como se elas tivessem extraído do ambiente uma parte das vibrações que ele contém. Alguns pesquisadores, inclusive, afirmam que essa atração energética ocorre principalmente por intermédio do chakra e do nosso plexo. Isso é porque esse centro de força é o responsável por captar e distribuir as energias vitais em nosso corpo. Nesse processo, ele também capta e distribui as energias negativas que são assimiladas em certos e determinados locais, sejam igrejas, sejam instituições públicas, residências, cemitérios ou qualquer outro lugar que contenha certas e determinadas energias, padrões vibratórios. Porque ao termos o contacto com qualquer pessoa, ocorre o mesmo. Podemos nos sentir desta forma cansados, irritados, com um mal-estar ou até algumas das vezes sonolentos. Podemos sentir um formigamento percorrendo todo o nosso corpo ou ainda sentir que a nossa energia foi exaurida e que ficamos com o pior que havia naquela pessoa. O outro sente-se bem, e o esponja, o mestre, a lua, a ninfa-lua, Apará, sente-se muito mal. Por outro lado,
é bem possível que o indivíduo, essa pessoa esponja, seja muito necessário em nossa sociedade, pois se não fosse a nossa capacidade de captar e eliminar alguns fluidos emanados de ambientes e pessoas, haveria demasiada concentração de energias negativas num certo e determinado ambiente. E este se tornaria muito difícil de ser frequentado, não acham? Desta forma, meus irmãos, há necessidade de pessoas que passem de um local assimilando e drenando essas vibrações, porque, caso contrário, alguns ambientes conteriam uma excessiva carga negativa e os seus habitantes estariam desta forma destinados a complicações e até enfermidades. Por esse motivo, algumas pessoas vêm ao mundo com essa missão de sugar e transmutar essas energias deletárias e, com isso, assimilar os problemas dos outros e aprender alguma coisa com isso. Porque nós todos os dias aprendemos. Quando um indivíduo esponja, mestre lua, ninfa lua, assimila as energias negativas de outros, nós estamos tomando para nós, ou pelo menos em parte, um pouco da experiência do outro. Dessa forma, nós podemos se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro sente, mesmo que apenas por alguns momentos. Isso o ajuda a assimilar experiências e conseguir se libertar delas. Porque, além de ajudar outras pessoas, ele aprende muito com isso. No entanto, é muito, muito importante que essa pessoa muito sensível se torne capaz de não apenas captar as vibrações alheias, mas também ter a capacitação de anulá-las, expeli-las, eliminá-las ou mesmo transmutá-las, transformando-as, o que seria o mais recomendável. Em suma, o efeito esponja pode ser muito, muito positivo quando a pessoa aprende a transmutar essa energia, a manipular, pois pode ajudar muitas pessoas. Por outro lado, pode ser que se torne uma desgraça, por exemplo, quando ela se identifica com os problemas dos outros e toma tudo para si sem conseguir transformar essas energias em algo positivo e elevado. Inclusive, alguns terapeutas até padecem dessa missão, porque ao entrar em contato com os clientes, fazem uma imposição de mãos ou mesmo apenas o único gesto de dialogar com eles, sentem que ao final da intervenção estão exaustos e acabam muitas das vezes ficando com a parte da energia que originalmente era do atendido, do paciente. Isso ocorre principalmente com pessoas que trabalham em práticas de cura por imposição das mãos, porque as mãos podem emanar energias benéficas e elevadas. Todos nós sabemos as condições de que eu estou falando, não é? Mas também podem ajudar a aspirar ou chupar as mazelas e aflições dos outros. Desta forma, o médium, atento e bem treinado, precisa saber
como transmutar estas condições para que não fique retendo as moléstias de outros, as sintonias, os padrões vibratórios energéticos negativos. Então, desta forma, alguns mestres espirituais mais desenvolvidos espiritualmente são capazes de absorver as energias dos outros e até mesmo trazer para si as suas enfermidades, não é? Tem vários casos. Tem casos de pessoas que parecia absorver dos outros as suas moléstias. Temos condições variadas nos médiuns que todos os dias nós somos bafejados por desânimos, desequilíbrios e desarmonias, mas temos que realmente manipular essas energias, não é? Para nos sentirmos bem. As ilustrações para todos os dias podemos encontrar no nosso dia-a-dia estas condições, porque é possível uma pessoa sugar a energia, reter as energias externas de lugares e pessoas, todos vós. Isso também pode se dar particularmente dentro de uma família. Um dos membros de uma família pode ser um sensitivo e com essa incrível capacidade, e pode não apenas tomar para si as energias dos familiares, como concentrar nele mesmo toda a problemática do núcleo familiar, porque é muito provável que alguns familiares sintam isso e inconscientemente passem a depositar neste elemento todas as dificuldades e turbulências que caracterizam o drama familiar. Neste caso, o familiar pode começar a ser colocado na posição de algumas das condições de bode expiatório, não é? E tudo de sórdido e que não funcionará bem, que há na família, que seja transferido para um membro, geralmente o mais fragilizado e mais sensível. De qualquer forma, não se deve acreditar que toda a pessoa com sensibilidade do tipo esponja, vamos lá citar este caso, seja necessariamente transformado no bode expiatório. Mas algumas das vezes isso acaba ocorrendo. Eu sei de algumas situações. O facto é que há elementos de uma família que são transformados no depósito de todo o lixo emocional de uma família. E isso acaba, muitas das vezes, os prejudicando severamente e pode até mesmo abrir caminho para certas e determinadas doenças e quadros sintomáticos de transtornos mentais. Isso pode ocorrer porque os familiares não desejam admitir os seus problemas, os seus desgostos, os seus dissabores de sua vida e mesmo a sua infelicidade. E por isso passam a julgar tudo numa só pessoa e fazê-la única e exclusivamente como um bode expiatório ou como um depósito do lixo emocional familiar. Fazem dela o responsável por tudo o que lhes ocorre de ruim e por isso colocam-no numa posição de inferioridade diante dos demais. Há também familiares que se aproveitam da fragilidade de alguns parentes para oferir algumas vantagens do mesmo, seja
financeiro ou emocional, exercendo muitas das vezes um poder e usando a pessoa como suporte que os impede de decair e ir para o fundo do poço onde provavelmente já se encontram, muitas das vezes sem saber. Algumas pessoas desejam colocar o outro para baixo, para se sentirem engrandecidos por cima, ao invés de se erguerem com as suas próprias pernas, com os seus próprios meios e recursos. Eles recusam esse esforço e passam a desejar rebaixar o parente, amigo, familiar, para que possam sentir-se, ao ter a ilusão de estarem por cima. Nem é preciso dizer que isso é um dos caminhos mais rápidos para a frustração, posto que ilusoriamente estamos nos valendo da nossa posição e da fraqueza do outro para obter o controlo da nossa descontrolada e turbulenta existência, não é? Pois é. Graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.